Pessoal, vamos aqui para a correção da tarefa 13. Então, essas atividades diz respeito agora ao teorema de Laplace, ou seja, a gente vai calcular o determinante, né, utilizando este teorema. Aqui na questão 35, o exercício nos pede para calcular o menor complementar, certo? De determinada matriz, no caso, temos essa matriz M. O primeiro passo para mim calcular o D e J, né, que é o menor complementar referente aos elementos, eu tenho que eliminar a linha e coluna correspondente. Ou seja, vamos ver aqui no item A como a gente vai fazer esse processo. E o segundo passo é calcular o determinante dos elementos restantes. Como seria isso? Por exemplo, como que eu vou calcular aqui o M12? O M12 eu tenho que o 1 é a primeira linha e o 2 diz respeito à coluna. Então o que eu vou fazer? Eu vou eliminar essa linha, certo? E essa coluna. Então quais são os elementos que vão restar? Vão sobrar o 5, o 4, o 1 e o 1. Então beleza. Então o meu M12 vai ser quem? Vai ser nada mais do que essa nova matriz. Eu já eliminei lá a primeira linha e a segunda coluna. Então sobrou o 5, o 4, o 1 e o 1. Beleza? Então, agora eu calculo o determinante. Então basta multiplicar aqui. Então o determinante vai ser o quê? 5 vezes 1, eu tenho 5. 4 vezes 1 eu tenho 4. Então o determinante aqui é o que? É os elementos da direita menos os elementos da esquerda. Então ficou 5 menos 4, que eu tenho 1. Então esse é o meu menor complementar M12. No item B, o que ele pede? Ele pede para mim calcular o menor complementar M33. Então o que eu vou fazer? Eu vou cancelar a minha terceira linha e terceira coluna. Ou seja, retornando à matriz, eu vou cancelar essa linha e essa coluna. Então, quais são os elementos que vai sobrar? Vai sobrar o elemento 2, o 3, o 5 e o 1, certo? Então, a nossa nova matriz vai ser quem? Vai ser 2, 3, o 5 e 1. Então, calculando o determinante, eu tenho aqui 2 vezes 1, 2, menos o elemento da direita, 3 vezes 5, eu tenho 15. Então, 2 menos 15, eu tenho menos 13, que é o meu resultado final. Então, o meu menor complementar aqui vai ser menos 13, que é o M33. Na questão 36, ela nos pede para calcular o cofator dessa matriz P. Dada essa matriz P, ela pede para calcularmos o cofator A11, o A31 e o A12. Primeiramente, devemos saber que expressão utilizar para cálculo do cofator. O cofator utiliza dessa expressão, C e J igual a menos 1 elevado a I mais J, que multiplica D e J. Esse D e J vimos na questão anterior, que diz respeito ao menor complementar, certo? Então vimos lá como se calcula o menor complementar. O único diferencial aqui no cálculo do cofator é essa parte, certo? Que vai determinar se o meu menor complementar é negativo ou positivo, né? Vemos aqui esse menos 1 elevado a I mais J, de forma que toda vez que eu elevar esse menos 1 aqui, se ele for um número par, o meu menos 1 vai ficar positivo. E, consequentemente, se a adição de I mais J for um número ímpar, ela vai ficar negativo, né? Então, vamos lá ver como eu faço isso. Aqui no item A, como que eu vou calcular esse cofator A11? Então, eu tenho lá que o cofator C11, né? Aplicando na fórmula I J, eu tenho o que? Que vai ser menos 1 elevado a I mais J. Só que quem é I? I vale 1 e J vale 1. Então eu tenho 1 mais 1.
que multiplica D e J. Então é o meu D11, certo? Agora vamos resolver isso daqui. Isso daqui eu tenho menos 1 elevado ao quadrado, que multiplica o meu D11, certo? Então aqui eu tenho menos 1 elevado ao quadrado, eu tenho 1. Isso aqui nos dá 1, né? 1 vezes D11, eu tenho o próprio D11. Agora nos resta descobrir quem é o D11. O D11 vai ser o quê? Vai ser o meu menor complementar, né? Então o que a gente faz? A gente vai excluir a linha 1 e a coluna 1 dessa matriz. Então, fazendo isso, quais são as linhas que eu vou retirar? Eu vou tirar a primeira linha, certo? E a primeira coluna. Nos resta quem? Esses elementos aqui, que na verdade vai ser uma matriz quadrada, né? Então, reescrevendo esses elementos restantes, eu tenho que D11 vai ser quem? Vai ser 1, 4, 2 e 1. Beleza? Então, basta aqui calcular o determinante. Qual vai ser o determinante disso daqui? Eu tenho 1 vezes 1, que é 1. 4 vezes 2, eu tenho 8. Então, vai ficar 1 menos 8, porque são os elementos da direita menos os elementos da esquerda. Então, eu tenho aqui menos 7, certo? Então, aqui a gente finaliza o item A. Prosseguindo aqui, no item B, temos que calcular o cofator A31, certo? Então, qual vai ser esse cofator? Então, eu tenho lá, seguindo novamente, essa expressão. Então, eu tenho que C, 31, né? Que é o valor que eu quero encontrar. Vai ser menos 1 elevado a 3 mais 1, que multiplica D, 31. Então, isso daqui, eu tenho 3 mais 1, 4. Então, menos 1 elevado a 4, eu tenho o próprio 1, né? Vezes D, 31. O que nos dá novamente D, 31. Então, vamos calcular esse menor complementar, D, 31. Ele vai ser quem? Aplicando lá na matriz, vai ser... Eu vou eliminar a terceira coluna, a terceira linha, certo? Porque é o D31. Então, eu tenho que eliminar a terceira linha e a primeira coluna. Então, vai ser terceira linha e primeira coluna. Então, sobrou quem? Sobrou esses elementos, o 3, o menos 1, o 1 e 4. Então, vamos reescrever ele. Então, eu tenho que essa matriz é 3, menos 1, 1 e 4, certo? Calculando esse determinante, eu tenho 3 vezes 4, eu tenho 12. 12 menos, porque é os valores da direita menos o valor da esquerda. Menos 1 vezes 1, eu tenho menos 1. Então, eu tenho aqui, na verdade, 12 mais 1, que nos dá 13. Então, o meu cofator A31 equivale a 13. No item C, ele nos pede o cofator A12. Então, novamente, vamos aplicar na fórmula. Então, eu tenho que C12 vai ser quem? Menos 1 elevado a 1 mais 2, que multiplica D12. Então, aqui eu tenho 1 mais 2, eu tenho 3. Então, menos 1 elevado a 3, eu tenho menos 1, né? Que multiplica D12. Então, menos 1 vezes D12, eu vou ter menos D12, certo? Agora, vamos lá na matriz verificar quem vai ser a minha matriz com menor complementar D12. Então, o que eu faço? Eu vou eliminar a primeira linha e segunda coluna. Então, vamos lá. Eu vou eliminar primeira linha, certo? E segunda coluna. Então, essa coluna aqui. Então, vai nos restar quem? Vai sobrar o elemento 5, o 4, o 1 e o 1.
Então vamos reescrever lá. Então eu tenho aqui menos D12 vai ser 5, 4, 1 e 1, certo? Então, calculando aqui, eu tenho 5 vezes 1, tem o próprio 5, menos 4 vezes 1, 4. Isso aqui nos dá 1. Porém, aqui é menos D12. Então, na verdade, o meu menos D12, o determinante aqui deu 1. Porém, esse número aqui que eu preciso, ele é negativo, certo? Então, eu tenho menos 1, que é a minha resposta, que vai ser o cofator A12. Exercício 37, temos essa matriz Q e o item A nos pede para calcular o menor complementar D42. O D42, como eu já marquei aqui, vai ser quem? Eu vou eliminar a minha quarta linha e a minha segunda coluna, certo? Da mesma forma que fizemos lá nos exercícios anteriores. Feito isso, vamos ter essa nova matriz, ou seja, uma matriz quadrada de ordem 3. Como que a gente vai calcular agora esse menor complementar? Eu vou utilizar aqui posso utilizar a regra de Sarros, né? Então, eu vou repetir a minha primeira e segunda coluna, certo? Então, tenho aqui menos 1, o 3, o menos 1. Aqui eu tenho 5, o 0 e o 1. Então, calculando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou identificar as minhas diagonais principais, né? E vou calcular o meu determinante aqui. Então, eu tenho aqui menos 1 vezes 0 vezes 2, eu tenho 0, certo? Aqui, 5 vezes 1 vezes menos 1, eu tenho menos 5. Então, vamos colocar aqui menos 5. 1 vezes 3 vezes 1, eu tenho 3, mais 3, beleza? Agora vamos lá para a diagonal secundária, as diagonais secundárias, que são essas três. Menos 1 vezes 0 vezes 1, eu tenho aqui 0. Como resultado dessa segunda, eu tenho 1 vezes 1, 1. Vezes menos 1, eu tenho menos 1. E por fim, 2 vezes 3, vezes 5, eu tenho 30. O que eu tenho que fazer aqui agora? O determinante consiste em os elementos da direita, que é a diagonal principal, menos os elementos da esquerda, que é a diagonal secundária. Então, vai ser aqui, esse 0 eu não vou colocar, né? Então, vai ser menos 1, né? Menos 30. Então, meu determinante vai ser quem? Menos 5, mais 3, mais 1, né? Quando eu fizer esse jogo de sinal aqui, menos 30. Então, de forma que esse determinante, ele vai ser igual a menos 31, certo? Então, meu menor complementar de 42, ele vale menos 31. No item B, nos pede para calcular o cofator. Então, vamos aplicar a fórmula do cofator, que é quem? C e J é igual a menos 1 elevado a I mais J, que multiplica D e J. Se eu quero o cofator A22, então eu vou ter quem? O cofator 22, né? Vai ser igual a menos 1 elevado a 2 mais 2, que multiplica D22. Aqui eu tenho menos 1 elevado a 4, né? Então, vai ficar positivo esse valor. Então, na verdade, é o meu D22. O D22, na verdade, para mim calcular esse cofator, aqui no caso, do A22, sobrou aqui o meu D22, na verdade, é o meu menor complementar. Como que eu calculo o menor complementar? Eu vou excluir a segunda linha e
segunda coluna dessa matriz, ou seja, eu vou excluir essa linha e essa coluna. Então o que eu vou fazer? Se eu quero o meu menor complementar de 22, eu vou excluir a segunda linha, certo? Que vai ser essa linha aqui. E a minha segunda coluna. De forma que vai nos restar esses elementos aqui, ó, menos 1, 5, 1, menos 1, 1, 2, 2, 2 e 3. Ou seja, essa matriz aqui embaixo. Feito isso, o que eu preciso fazer? Novamente calcular esse determinante, né? Então aqui eu vou repetir as duas primeiras colunas, né, de acordo com a regra de Sarros. E calculando. Novamente eu vou fazer o cálculo aqui com as diagonais principais menos as diagonais secundárias. Aqui eu tenho menos 1 vezes 1 vezes 3. Então eu tenho menos 3, certo? Aqui 2 vezes 5 vezes 2. Então 2 vezes 5, 10 vezes 2 eu tenho 20. O outro 1 vezes menos 1 vezes menos 2, então eu tenho menos 2. Então já vamos montando aqui o nosso determinante. Então vai ser menos 3 mais 20 menos 2. Vamos calcular agora os elementos das diagonais secundárias. Temos essas três diagonais, certo? 2 vezes 1 vezes 1, eu tenho 2. 2 vezes 2, 4. Vezes menos 1, eu tenho aqui menos 4 para essa diagonal. E por último, 3 vezes menos 1, menos 3. Vezes 5, menos 15. Então vamos lá. O que eu faço aqui? Eu tenho que são os elementos da diagonal principal menos os da diagonal secundária. Então vai ficar menos, primeiro elemento, 2, certo? Menos 4, menos 15. Beleza? Prosseguindo, então eu tenho que esse determinante é o que? Menos 3 mais 20, menos 3, mais 20, menos 2, menos 2, mais 4, né? Mais 15. Então, o valor desse determinante equivale a 32. Quando eu fizer toda essa operação, eu tenho como resultado 32. A questão 38, ela nos pede para calcular os determinantes utilizando o teorema de Laplace. Primeiramente, vamos ver o que diz esse teorema. Precisamos fazer o quê? Escolher uma fila, seja linha ou coluna qualquer, e o determinante será a soma entre cada elemento multiplicado pelo seu cofator, certo? Então, seguindo o teorema, vamos lá. Suponha que eu escolha essa coluna, certo? Então, eu escolhi a coluna qualquer. Então, ela vai ser o quê? O determinante será a soma de cada elemento multiplicado pelo seu cofator. Então, eu tenho aqui 4, que multiplica, que é um cofator aqui. Vai ser o cofator 11, né? Que aqui é o elemento 11. Então, C11, cofator C11. Mais 5 vezes o seu respectivo cofator, que vai ser o C21. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular aqui o cofator C11. Então, eu tenho menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica de 11. Então, aqui eu tenho menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, eu tenho o próprio D11. Então, quem é o D11 aqui? É o meu menor complementar. O meu menor complementar D11 vai ser quem? Eu vou eliminar a linha 1 e coluna 1, né? Então, eu elimino essa linha e essa coluna. Então, eu tenho que o meu D11 é 3, certo? E o meu cofator C21
Então eu tenho, aplicando na fórmula, menos 1 elevado a 1 mais 2, né? No caso, 2 mais 1 no caso. Que multiplica o meu D21. Então eu tenho aqui menos 1 elevado a 3, eu vou ter menos 1. Então eu tenho menos D21. Só que quem é menos D21? Eu vou eliminar a segunda linha e primeira coluna, certo? Fazendo isso, eu tenho aqui a segunda linha, certo? Que é essa. E primeira coluna, que também é essa daqui. Então sobrou somente o valor menos 2. Então vou colocar é igual a menos 2, né? Porque já tem um valor negativo aqui. Então na verdade o meu D21 é igual a mais 2, certo? Então voltando lá no nosso problema inicial, eu já sei quem é o meu C11, né? Que é 3, aqui pelo que eu encontrei. E eu também tenho o meu C21, que é o valor que eu encontrei aqui. Então eu vou ter 4 que multiplica 3 mais 5 vezes 2. 4 vezes 3, 12. Mais 5 vezes 2, 10. Então o meu determinante é 22. Aí seguindo as orientações do teorema. Prosseguindo aqui no item B, temos essa matriz. Então novamente vamos escolher uma linha ou uma coluna. De preferência vamos procurar uma coluna que tenha bastante zeros, né? Ou pelo menos um zero. Então no caso aqui eu posso, a mais viável para mim escolher essa daqui, porque vai diminuir os meus cálculos. Então aqui eu tenho 0 vezes o meu C12 mais 0 que multiplica C22, né? Mais 5 que multiplica o meu C32, que é o cofator 32. Isso daqui eu já sei que vai dar 0, certo? Então basta aqui eu procurar quem é o meu C32. Isso aqui é 5 vezes o meu cofator 32. Então C32 é quem? É menos 1 elevado a 3 mais 2 que multiplica o meu D32. Então isso daqui, 3 mais 2 eu tenho 5, então vai ficar menos 1, né? Menos 1 elevado a 5, eu tenho menos 1, porque o valor é ímpar. Então eu tenho menos D32. Então basta eu procurar agora o meu cofator 32. Fazendo isso, o que eu vou eliminar aqui? Eu vou eliminar a terceira linha e segunda coluna. Então eu elimino a terceira linha e segunda coluna. Sobrou esses 4 valores. Então aqui eu tenho que o meu menos D32 é quem? É a matriz 1, 3, menos 2 e 5. Calculando o determinante eu tenho 5 vezes 1, 5, menos 3 vezes menos 2 eu tenho menos 6, então é menos 6. 5 menos menos 6, eu tenho 5 mais 6, que é igual a 11. Então, na verdade aqui eu tenho menos D32. Então aqui isso implica que o meu menos D32 é na verdade menos 11, que é o nosso cofator 32, certo? Então o determinante aqui é o menos 11, seguindo o teorema novamente. Então aqui, pessoal, eu encontrei o meu D32, que é o C32, né, o cofator 32. Basta eu agora substituir aqui em cima, né? Então eu tenho 5 que multiplica menos 11. Então na verdade o meu resultado é menos 55, que é o determinante dessa matriz. Vamos agora para o item C. No item C, vamos escolher essa coluna, né? Porque ela tem um 0, então é mais viável a gente escolher ela. Então, seguindo os procedimentos, vamos ter o quê? Menos 1, que multiplica o cofator 11, mais
2 que multiplica o cofator 21, mais 0 que multiplica o cofator 31, certo? Isso aqui vai dar 0. Então, daqui a pouco a gente volta aqui. Precisamos descobrir agora quem é o C11 e quem é o C21. O C11 aqui vai ser quem? Eu tenho menos 1 elevado a 1, mais 1 que multiplica D11. Então aqui eu tenho menos 1 ao quadrado, né? Então vai ficar 1 que multiplica D11. Eu tenho o próprio D11. Beleza. Então vamos procurar quem é D11. Eu vou eliminar a primeira linha e primeira coluna. Então, D11 vai ser quem? Se eu eliminar aqui a primeira linha e a primeira coluna, vai sobrar somente esses valores aqui, certo? Então eu tenho 1, 2, 5 e 4. Calculando o determinante, isso daqui vai ser quanto? 4 vezes 1, eu tenho 4. Menos, né? 5 vezes 2 eu tenho 10, então menos 10. Então isso daqui é menos 6. Então aqui eu encontrei que o meu C11 vale menos 6. Agora vamos aqui calcular o meu C21. Então aplicando na fórmula eu tenho menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes D21. Menos 1 elevado ao cubo eu vou ter menos 1. Menos 1 vezes D21 eu tenho menos D21. Então quem é D21 aqui? Menos D21, né? Eu vou eliminar a segunda linha e a primeira coluna. Eliminando a segunda linha, que é essa, e primeira coluna, que é essa, eu vou sobrar o valor 2, menos 2, 5 e 4. Que nos dá essa matriz. 2, menos 2, 5 e 4. Calculando o determinante, eu tenho 4 vezes 2, eu tenho 8. Menos 5 vezes menos 2, eu tenho menos 10. Menos 10. Então aqui eu tenho 8 mais 10, que é 18. Agora eu posso voltar lá na nossa questão inicial. Já encontrei o meu C21, que vale 18. Substituindo lá, eu vou ter quem? Menos 1, que multiplica menos 6, mais 2, que multiplica 18, certo? Menos 1 vezes menos 6, eu tenho 6. Mais, então aqui agora, 2 vezes 18, eu tenho 36. Então mais 36. 6 mais 36, eu tenho 42. Então o determinante dessa matriz é o meu 42, que é resultado dessa operação aqui inicial, que a gente acabou de substituir. Com isso a gente finaliza a correção da tarefa 13.